bem com vocês? Nós estamos iniciando a programa Ciência e Vida 76. Eu sou Aristeu Kautzmann e nós estamos aqui na segunda aula do nosso ilustre professor, né, o Hildo, né, Getterman, que está nos dando um banho de conhecimento. Então, junto para assistir, nós temos o Sérgio Fir, o Marco Mariotti, né? Agora, começa pela segunda parte da aula, que é como é que foi o envolvimento do Lutzenberger nesse movimento todo de criação do grupo de agricultores biodinâmicos, na agroecologia, nisso aí tudo? Bom, para a gente iniciar isso aí, tinha que falar um pouquinho da história do Lutzenberger. Toca a ficha. Né? O Lutzenberger, ele foi o maior, assim, o que se destacou no Brasil em questão ambiental, né? Foi o maior ambientalista que o país já teve, né? Só que antes de ele ser ambientalista, ele era vendedor da Bayer. Era funcionário da Bayer, né? A Bayer que tem tudo, né? Sim. Tem o agrotóxico, tem o remédio, se te der dor de cabeça, tem aspirina. Né? Então, tem tudo. Se teu boi lá ficar doente, tem remédio para os animais, tem tudo. Né? E ele se revoltou com aquilo, né? E foi a questão ambiental. E como ele era engenheiro agrônomo, né? Tinha formação, né? E, além de ele não só protestar contra os desmatamentos, contra essas coisas, ele apresentava soluções, né? E você deve se lembrar, nós somos mais antigão aí, né? Eu me lembro quando eu ainda era bastante jovem, até aqui em Montenegro tinha um posto, ali onde é que é hoje a JBS, da Borregar, sim, que era a indústria de papel ali, de Guaíba, ali, celulose ali, que fedia muito, né? E que a gente, eu me lembro que eles tinham um posto de compra de madeira, e era ali bem onde é que está a fábrica de ração ali, da JBS, era ali. E eles compravam a madeira, né? Só que a gente cheirava o cheiro lá da Borregar aqui em Montenegro. Né? Então, né? Era um problema. E o Lutzenberger foi o cara que solucionou aquilo lá, né? Fazendo compostagem daqueles, né? E daí ele fez um trabalho aqui em Montenegro também com a Tanac, uma parceria com a Tanac, né? Que o Paulo Leiga também trabalhou junto com ele, né? Então o Lutzenberger foi um grande defensor e um grande engenheiro, ensinou também. E incentivador. Incentivador, né? Se hoje a agroecologia vem muito do Lutzenberger, né? É aquela questão ambiental toda, né? Não só ter um produto sem adubo químico, né? Toda essa preocupação com o meio ambiente, né? Isso a gente deve ao Lutzenberger. E eu tive a grata satisfação de ter recebido ele várias vezes na minha propriedade. Fantástico. Assim, e ele era muito, ele visitava. Eu conheci ele do tempo que trabalhava no banco, então ele tinha os financiamentos, as coisas, daí eu conheci ele pessoalmente, assim, mas não me envolvi absolutamente com ele veio lá em casa, às vezes assim, e daí falava, o Lutzenberger vinha agrônomo, vinha gente, tudo que era canto para ir lá. para ouvir ele, né? Sim. Assim, eu me recordo assim, até hoje, ele foi bem no início, quando a gente começou na agroecologia, né? Eu tive, sabe que o pé de bergamota, ele é enxertado, né? Né? E na parte de baixo tem o cavalo, né? Que a gente usa como porta-enxerto, né? O que é usado hoje, até hoje por aqui, é o trifoliato. Né? E a formiga mineira, gosta da casca daquele trifoliato. Do trifoliato, né? Sei lá, né? Quando tem algum desequilíbrio, né?
né? Ela ataca aquela ali. E o meu pomar, logo no início, foi muito atacado, né? Então eu tenho que ter uma foto lá em casa do Lutzenberger deitado embaixo do pé de bergamota e cavalcando ali, mas isso não está certo, as formigas não deveriam de vir comer isso aqui, tem um desequilíbrio, tem uma coisa errada acontecendo, né? Então é muito interessante, assim, né? Então o Lutzenberger, para mim, foi assim, o grande incentivador, né? E não só para mim, para muita gente, todos esses agroecológicos aí, né? Muito há pouco no intervalo que a gente estava falando, o Sérgio perguntou e falou do Inácio Roda, ele é lá de São Benedito, e, né, ele tem uma propriedade e na propriedade dele tem agrofloresta, né? E ele produz laranja, basicamente laranja. Tem alguma coisa de bergamota também, mas basicamente é laranja. Inácio Roda? Roda. E quando o Inácio iniciou, junto com nós, ele é sócio da Ecocitos, era sócio da Harmonicitos, da Ecocitos, né, e ainda é hoje, né, e ele iniciou a agrofloresta. Ele também teve o mesmo problema que nem eu, né, o pomar dele também, né, teve, né. E foi numa época que entrou assim meio com força o cancro cítrico na região. Sim. Né? E daí ele não, daí os vizinhos ali estavam tudo preocupados, o irmão dele, né, com o cancro cítrico e aquela coisa toda. E ele com a agrofloresta, né, e fazendo podas e coisas, ele controlou o cancro cítrico. Né? Porque o cancro cítrico não tem cura, né? A cura que a Fundecitrus lá em São Paulo usa é erradicar, né? Sim. Né? Cortar fora o pomar, né? Sim, primeiro mas tu dá a condição de resistência à planta, não é isso? Isso. Na agrofloresta ela foi resistente. E o que isso eu vi lá na propriedade dele, né? Laranjas limpa, bonita, sem cancro, e a do irmão dele do lado ali. Deixa eu pegar essa tua. Eu não sei se tu cancro, quando eu conheço, desculpa assim, mas é o greening, tá? O greening é o cancro, não? Não. O greening é outra coisa nova que surgiu então depois. Assim, como é que, porque aqui tem todo um trabalho em cima do greening, o greening parece que está blindado, Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul não tem. Então assim, e o Paulo Lehner já esteve aqui falando muito do manejo para ter um solo forte, para banir a questão, para evitar todo esse processo. Como é que tu vê a questão do greening sendo tratada? Ainda continua com base defensiva? Sabe, eu tenho, não sei. Desculpa, qual é o efeito do greening na fruta ali? O que é que ele faz na fruta, no pé especificamente? Sabe que eu estou meio afastado dessas coisas, assim. Ele apodrece. O green, na época... Ele apodrece a fruta. Apodrece... É isso, o cancro. O cancro também, o cancro vem de uma bactéria, né? Não sei se o green é bactéria. É uma mosquinha que vai e coloca... isso, não sei se isso aí é o green, se isso não é o tal de amarelinho que lá... Talvez seja a mesma coisa. Seja a mesma coisa. Então não é a vespinha é a vespinha que transmite, né? Mas ela se contamina, né? Então ela vai... Exatamente. E daí o que acontece? A planta começa eu acho que meio que parece que entope as veias da planta, ela começa a morrer, a planta morre, né? E a fruta não se desenvolve, ela fica do tamanho de uma bolinha de ping-pong, né? Dura que é um pau, né? Então ela também não se desenvolve, né? E vai, né? Não sei se o green é isso aí também. Isso tinha lá em São Paulo já bastante naquela época, estava começando na década de 90, já estava entrando, né? E se nós aqui não temos ainda, o Rio Grande do Sul não tem tanto ainda, eu acho que muito com a questão clima,
né? Porque lá é mais quente, quente, tem mais dias mas ele está quentes. chegando, e como o pessoal Né? tem importado clandestinamente adubos e tal de outros estados para cá, tem vindo junto essa contaminação. Apesar de ter barreira no estado para não entrar, o pessoal vai para o estrada de chão, então traz igual. São esses rolos. Assim, ó, eu trabalhei no tempo como comercial da Ecocitos, né? E nós levávamos bergamota para São Paulo, bergamota in natura. No tempo da Harmonicitos também eu fiz isso, né? Então, para tudo, isso até hoje ainda é assim, né? A fruta para sair aqui, hoje está muito mais, mas hoje tem que ter o rastreamento, né? Do controle. Das doenças, né? Daí tem que ir com guia de sanidade, a fruta para lá, né? E naquela época, de lá para cá... Era tudo liberado. Tudo liberado. Os caminhões, hoje já não pode mais, os caminhões vinham carregados com a fruta a granel. O que eles faziam? Eles vão lá no pomar, carregam o caminhão lá dentro do pomar, né? E vem direto aqui para cá. Isso já não pode mais hoje, né? Hoje vai ter que vir tudo encaixotado, tem que ser polida lá, tem que ser tratada antes de vir para cá, né? Então tem esse controle. Não pode vir folha, né? As folhas também não podem mais ir para lá. Tiver que começar a cortar a bergamota, né? Também está limpo, porque a folha leva às doenças. Né? Mas nós temos, porque eles tinham muito, São Paulo, uma preocupação lá, porque eles, é uma doença, não sei se difundiu até hoje, mas eu acho que eles não têm muito lá, que é o nosso maior problema aqui, que é a pinta preta. Sim, a pinta. A pinta preta, né, é uma doença fúngica, né, é causada por fungo, né, e nós aqui, né, hoje a citricultura, o maior problema dos convencionais aí é a pinta preta. Né? Mas nós temos aqui tudo contaminado. Tem Montenegro também? O quê? Essa pinta preta? A pinta preta? A pinta preta tem em todo o estado. Montenegro é o que mais tem. Quando tu vem, eu moro lá no Lajadinho, dificilmente eu não passo por alguém com um pulverizador. Né? Só que antigamente a gente usava o pulverizador grande, lá no fim da década de 90, começo de 2000, o pulverizador grande era um pulverizador de 400 litros, total de trator. Hoje é de 2.000, 2.500 litros. Né? Se fazia uma aplicação, o Dr. Oswaldo Porto, o pesquisador, disse, o fungicida você tem que fazer logo depois que ele sai da florada, da frutinha ali, tu tem que fazer uma pulverização, depois tu faz não sei lá quando outra e vai transformar. Hoje a recomendação é praticamente uma por mês. Né? Não é mais em pequenas quantidades, né? Grande quantidade. Mas isso aí tem a ver com o apelo para vender. Então vende, aplica, é uma venda recorrente. E é o que está segurando os agricultores, senão a pinta toma conta. Né? Tu uma vez não pulverizou, ela toma conta. Né? Porque está tudo, mas isso é o quê? É tudo um desregulado, né? Um solo desregulado. Um solo desregulado, aquela que não ambiental, né? Não me corrija se eu estou errado, mas eu entendo que assim que o remédio que se aplica, né, o agrotóxico, ele está provocando o agravamento da doença. Sim, porque ele está matando o solo. Ele deixa o solo precisa cada vez mais frequentemente usar. Ou com maior quantidade. Mata isso que o Lutzenberg fazia de olhar e tal, que tinha o solo bom, isso não tem mais na capa. A função do fungo, ela na natureza, ela está ali no solo de decompor e fazer a matéria orgânica, né?
E se ela está indo para cima e está decompondo as frutas no pé, o fungo, né? Tá indo para cima, né? Está decompondo a fruta. Então é porque tem um desequilíbrio, né? O solo não tá de acordo para ele, então tá indo lá para cima. Está indo no pé, né? E assim, ó, e esse uso excessivo, né, dos agrotóxicos, ele está causando assim causou nesse ano um problema muito grande. Não foi esse ano, foi no ano passado, mas só porque para essa comercialização desse ano que apresentou o reflexo. Vocês sabem que a gente é obrigado a fazer o raleio da bergamotinha verde, né? Você tem que tirar a bergamotinha verde, né? Porque se tu não colher a verde, não fizer um raleio bom, tu não vai ter fruta boa, né? Porque o pé sobrecarrega o pé. Sobrecarrega, a fruta fica miúda, quebra os galhos. Nem comercializa, tu perde até o pomar. Então tu tem que fazer um raleio. Tem o comércio do óleo, né? Que é óleo essencial. O que aconteceu no ano passado? Com essas coisas dessas pulverização seguida, né? Aonde fica o agrotóxico? Quando tu pulveriza, fica na casca da fruta, né? E a frutinha vai crescendo e vai ajuntando. Depois as empresas processaram, tiraram o óleo, né? Apareceu para que eles vendem, porque esse óleo ele é usado tanto para alimentação, na perfumaria, ele é usado também para fazer solvente, outras coisas assim, né? Então ele tem uma é que nem o soja, que também dá para usar para muitas coisas. O óleo essencial esse também dá para usar para muita coisa. Só que se tu vai usar para alimentação, para uma essência, vou colocar aí numa bolacha, não pode ter veneno, né? Os caras fizeram análise e apareceu excesso de veneno no óleo, né? Excesso, né? Tira justamente da casca, né? Porque é uma coisa fácil, né? Então, o que essas empresas aqui fizeram reunião pedindo para os agricultores não dar carência, porque o pessoal não deu carência nenhuma. Sim. Né? Pulveriza de manhã, no outro dia está colhendo a verdinha. Né? Porque tem que fazer, porque senão a pinta preta vai terminar a minha bergamota. E tem que fazer o raleio, tem um prazo curto para fazer o raleio, são 2 meses, senão depois ela fica muito graúda, já né? Então isso aconteceu. E o que as empresas no ano passado chegaram a pagar R$20 a caixa, hoje estão pagando menos de 10. Sim, porque um ano depois, né? Vai ainda comprando e ainda tem que ter o rastreamento. Se tu usou, está sujeito, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não, então é uma coisa não é sustentável, é um problema. O químico, né? Não é sustentável, ele gera mais e mais e não mais. Não é sustentável, né? Por isso, né? E daí é aquela coisa, né? A agricultura. As pessoas, para tu comercializar o produto orgânico, tu consegue hoje a bergamota in natura, né? Tu consegue produzir ela mais e vender nas feiras, né? Onde vem as pessoas conscientes, né? Que vão nas feiras orgânicas. Tu botar no supermercado lá, bota lá como orgânico, mas daí o pessoal vê lá uma fruta enferrujadinha, que são pessoas que vão comprar, não são conscientes, né? Vão sempre comprar pela mais bonita, pelos olhos, né? E é isso que muitas vezes o agrotóxico faz, a cera que eles ainda passam na fruta, tudo para a pessoa comprar pelos olhos, né? Tu acha que é possível uma comunidade ter a consistência que tu tem, assim, a consciência de produzir agroecológico? Montenegro é um terreno fértil para a gente poder envolver mais pessoas nesse instituto dizer que Montenegro já era melhor. Já foi melhor. Já foi melhor, né? Porque eu vejo assim, hoje muito é o negócio, né?
Exatamente. É a sobrevivência também do produtor, do produtor, né? E ele tem que meio que... Daí hoje ele tem que produzir, ele tem que vender para poder sobreviver. Né? Então o que Mas é que se uma visão de longo prazo que tu falasse, é mais barato, é melhor, mais rentável para o produtor se ele adotar a agroecologia. Porque ele está sempre, então não é de curto prazo sim, mas se eu olhar 10 anos eu consigo ter todo um ganho. Porque eu não vou gastar mais em fertilizante, em adubo, talvez bem menos, só para atacar alguns pontinhos, é muito bom. Lá, mas para tu chegar até lá, né? Daí tem hoje, que alimentar o cara 10 anos. Não 10 anos, um ano só, pelo que eu vi. O agroecológico, ele é muito no serviço assim, manual, né? A agroecologia, né? E hoje em dia é a tecnologia, né? Tu não tem mão de obra, né? O grande problema, né? Eu vejo, eu tenho meus sobrinhos lá, uma gurizada nova, né? O que eles têm de mente assim, ó, plantar mais, né? E usar a tecnologia de ponta que mais que tiver. Antes era trator gabinado, com ar-condicionado, não sei. Agora já é aqueles aviãozinhos, como é que é? Os drones, né? E é para usar menos veneno, não sei o que. O drone tu vai ficar aqui em casa, né? Mas é essa aí. E daí no fim da tua vida, quando tu vê, tu passou a vida inteira trabalhando com essas máquinas. Né? E como é que é a questão assim, para o produtor rural, quando ele tem uma propriedade que ela usa muito defensivo, ele não tem riscos à saúde da própria família envolvidas, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante. Quando tu sente que tu, se produzir, com agroecologia tu pode viver até os 100, agora se começar a usar defensivo aos 70, tu tá acabado. Porque eu tenho um fato assim, quando eu trabalhei lá por 1980 e poucos, em Bagé, tinha uma plantação de arroz ao lado e o dono, ele ia sem sapato, sem nada, arregaçava as calças e ia cuidar e botava um pingador, porque tinha aqueles pingadores para imunidade. Aí um dia ele apareceu lá com os pés totalmente vermelhos, todo cheio de doença, porque justamente ele caminhava sem proteção. Então, para te ver o efeito do veneno, e isso ia para o arroz. Mas ele sofreu, ele nunca mais eu faço isso, mas daí já era tarde, já estava ferrado. Mas aqui na volta, em Montenegro, tem vários exemplos de famílias de nossos produtores aqui. Pelo menos uma pessoa mais, perderam pessoas faleceram em consequência de agrotóxicos. Antigamente era terrível. Eu fazia uma pergunta assim, bem... Se a gente, falando de uma maneira geral, assim, sem especificar uma pessoa, nós já tivemos muitas experiências, né? Vocês já viveram muitas experiências que, passando por agroecológico, você tem uma série de vantagens. E talvez tenha algumas vantagens até econômicas, porque esses agrotóxicos também não são baratos. São muito caros. Deixa de usar o químico, deixa de usar o veneno e dá maior sustentação para a própria agricultura. Claro que tem o comportamento do consumidor que quer a fruta maior, a fruta mais bonita, a fruta mais brilhante, encerada, essas coisas, mas assim, quem produz, muita gente que produz do jeito convencional está vendo que esse outro jeito existe e que é possível, né? Por que isso não cresce? Por que esse pessoal não vem para a agroecologia? O lobby do outro é bem maior do que o do... Não é só uma questão de conhecimento, não, é pressão do lobby. Sim, né? Hoje em dia né? E assim, ó, a coisa é tão complicada. Isso, daí eu acho que aí os governos têm a ver, né? No governo passado, recente, né? Ele abriu a oportunidade para muitos produtos proibidos, agrotóxicos proibidos, poder ser comercializado novamente. E isso talvez foi uma das grandes causas desse problema aí do óleo, que começaram a usar alguns produtos. O efeito é melhor, os vendedores estão aí, né?
Antes nós não podíamos usar, né? Uma vez eu fui junto, mas esse projeto Florena proporcionou viagens para a Argentina também. Né? Eu visitei a citricultura na Argentina lá também. Né? E lá também tinha um pesquisador louco lá que estava usando a agroecologia para combater o cancro. Né? A gente ficou lá dentro de uma estação lá. Né? Então, mas assim, então eu sei que quando nós fomos para lá, tivemos numa agropecuária lá, eu comprei um podão, uma serrinha, um produto assim, muito bom, que aqui não tinha, né? Mas teve uns amigos meus que compraram uns agrotóxicos que não podiam mais usar, que lá tinha, né? Aproveitaram e trouxeram junto, né? Então, são coisas assim, né? E isso foi aberto, né? E eu vou mostrar para vocês observarem. Não sei se aqui na cidade está acontecendo, mas lá no interior está acontecendo. Tem uma árvore que tem bastante por lá, principalmente nos pátios das pessoas, que é um pé de canela. Aquela canela que a gente usa para... Eu tenho em casa. Não tem mais. Tu tem em casa. Eu tenho em casa. E os pés de canela estão morrendo. Estão morrendo, não é broca, né? Não é broca, e está me chamando muita atenção. Teve, ali no Campo do Meio tem um senhor que tinha uma árvore bonita, bem na frente da casa, morreu todo, lá perto de casa também. Eu tinha lá também, também morreu, já está morrendo, né? E para mim é de algum produto que foi pulverizado, né, que foi aberto por aí, que a planta é muito sensível para isso aí. Isso em áreas não foi em área de enchente, alguma coisa assim? Eu ouvi falar uma coisa que os arrozeiros andaram usando um produto meio, porque o Roundup, ele é o da Monsanto aí, né? Esse produto que é o herbicida mais usado, né? Que é para usar no estrangeiro e tudo, né? Ele não é muito bom para folha larga, isso ele não, ele não mata, né? Ele não mata, né? Ele mata mais que tem água dentro, assim, né? Sim. E isso daí meio que começa a tomar conta, né, nessas granjas, né? E daí eles pegaram e utilizaram. Dizem que o Paulo Leite sabe direitinho o nome do produto e que foi usado na Guerra do Vietnã lá, esfoliante laranja. Esfoliante laranja. Esse negócio, e esse troço foi usado aqui e isso para mim está dando reflexo na Pode ser, e aquela enchente que deu aquela... E foi depois se encarregou de distribuir uniformemente pelo município. Porque certamente fica depositado em algum lugar. Aquilo se distribui, eu tenho uns pés de canela no terreno lá da minha sogra, né, falecida, e aquilo brota assim, muda de canela, isso. Meu Deus, não dá conta de tirar. Nas raízes, ela deixa. E uma coisa, essa tua pergunta que tu fez, né, por que o auditor não vai tanto para agroecologia? Um outro problema que tem também, que esses agrotóxicos, eles têm aquelas faixas, né? Tem a faixa verde, tem a amarela, tem a vermelha, tem não sei, né? Sim, quanto mais agressivo. Mais agressivo, né? Então, se ela fosse toda ela vermelha, ou mais, que matasse logo o cara que fosse usar, daí eles não iam usar. Mas como ela vai crescendo e vai acumulando no teu organismo, né? Então, tu não percebe isso, daqui a pouco tu fica... Tu tinha ficado doente mesmo, o outro também fica, né? Sim, não bota a culpa no remédio. Não bota, né? Então é isso, né? Então tu não vai... Sim. Isso é um remédio que tu está colocando ali, né? Não é vendido como... Né? Porque o remédio também tem efeitos colaterais, né? Então. Então o agrotóxico
esses efeitos, ele ajuda ali na planta. Vai ter os efeitos colaterais também. Infelizmente nós chegamos no final da aula 2. Maravilhoso. Continuamos ouvindo. Maravilhoso. Muito obrigado, meu. É uma pessoa fora de série aqui, né? Com certeza. Muito obrigado. Acho que nós vamos continuar esse papo. Agradecemos pela aula. Né? Queremos mais. Queremos mais. Que bom. Com certeza. A gente... Pena, eu hoje, é uma coisa assim, eu iniciei minha vida assim, na propriedade plantando só citros, né? Depois a gente colocou junto uma horta, né? Nós tínhamos uma horta ecológica lá de 1,5 hectares. Produzia, levava para Porto Alegre, né? Isso é bacana. Tudo, né? E daí... Então tinha essas duas coisas. Junto com isso entrou a agroindústria também, porque a minha esposa sempre foi boa de fazer cucas, pães, essas delícias, né? Então a gente já vendia, né? Quando abriu a casa do produtor, a gente começou a comercializar ali, né? Então a gente começou, e isso cresceu também, chegamos no café colonial, que hoje é o carro-chefe nosso, né? Mas a gente nada contra, né? Mas talvez se o nosso café é um sucesso hoje, é por essa minha convicção do produto agroecológico que a gente traz lá da terra, que a gente agroecológico também, que a gente transmite. Se tu vai lá olhar no nosso buffet, tem muitos produtos integrais. O leite ainda é da vaquinha, não é da caixinha. Só se usa da caixinha quando não tem o da vaquinha, né? Mas se dá prioridade, o suco é lá da Ecocitos, né? Então tem essa preocupação, né? E muitos perguntam assim, Hildo, por que tu não vende refrigerante aqui? Uma vez chegou uma senhora para mim, meu filho não consegue tomar um café sem um refrigerante, já. Então ele pode sair. A senhora para com isso, né? Se ela continuar pensando assim, com 20 anos já vai estar com um problema. É o Hildo que está errado porque não está vendendo. O Hildo está errado porque não está vendendo. Está deixando de ganhar, né? Podia estar vendendo refrigerante. Muito obrigado. Né? Vamos te incomodar de novo. Pode deixar? Muito obrigado. E um sonho meu é voltar a ter a horta. Eu preciso de uma mão de obra, né? Alguém que me ajude, né? Para eu poder voltar a horta também. Porque hoje a família, é a família Keter, né? O café, né? A Juliana, a filha, estava meio... Já está direto lá. Né? E na área da produção, a esposa e as funcionárias. Então... Fica aberto então o convite, quem quiser trabalhar com horta agroecológica, procura ali no Café Colonial Família Ketterman, que vai ter um belo aprendizado. Muito obrigado, Marco, muito obrigado, Sérgio, e muito obrigado mesmo, Hildo. 10. Obrigado. Show de bola. Por vocês aí. Abraço, então. Está sempre aí à disposição, né? E essa parceria com a TV Mon é muito boa. Fantástico. Muito bom. Muito legal.